Olá, bem-vindo todos ao nosso encontro de negócios do canal Way Business Channel. E hoje temos uma pauta muito interessante. Estamos aqui com a Paula Brilhante, é uma especialista de gestão de clínicas. E hoje nós vamos falar de uma gestão específica, né? Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom, é um tema muito importante, até porque nós temos centenas de empresários do setor da saúde, amigos médicos, donos e gestores de clínicas, e a gente sabe que para algumas segmentações, o especialista na área de saúde, ele estudou, fez uma imersão profunda, graduação, especialização, um monte de complementaridade, mas deixa de lado um pouco a questão do conteúdo de gestão. Então, Paula, administrar uma clínica vai muito mais, muito além da excelência técnica de profissionais. Quais são os grandes desafios de uma clínica de saúde, na medida que não é uma gestão que... eu sou gestor de administração, então eu faço de empresas, de comércio, um monte de coisa. Clínica é diferente, Exato, não é verdade? Exato. Conta E pra cada mim. clínica tem o seu diagnóstico, cada clínica tem a sua dor. O mais importante é nós identificarmos o processo de cada uma, deixarmos o médico fazer o que de fato ele estudou para fazer, que é entregar a medicina com qualidade. E a parte de gestão, a gente deixar para os profissionais capacitados fazer a execução do projeto de acordo com a necessidade de cada clínica, né? Com a necessidade de cada organização. Então, mas como é que a gente consegue encontrar um equilíbrio entre oferecer um atendimento mais humano ao paciente e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade financeira do negócio? Como é que isso a gente consegue harmonizar? Gestão e sustentabilidade financeira não se competem, né? O mais importante é a gente fazer uma entrega eficaz para o paciente. O paciente ele não pode se sentir como um cifrão. Acho que o mais importante é a gente fazer uma entrega de qualidade, fazer o acolhimento, suprir a necessidade, fazer com que o paciente se sinta confortável e confiante na clínica que está cuidando dele, e a partir daí surge o melhor marketing, que é o marketing boca a boca, aquele que indica, aquele que confia. Esse é o mais importante. É verdade. Mas a experiência do paciente, ele começa muito antes da consulta, né? Ele vai na prospecção, ou na indicação, então ele faz um estudo anterior, né? Qual a importância dos processos da equipe de atendimento e na percepção de qualidade de uma clínica? A jornada do paciente começa desde o momento que ele vai buscar o seu nome nas redes sociais, seu nome na mídia, o atendimento no WhatsApp, ele precisa ser fácil, ele precisa ser eficaz. Ele não pode sentir uma dificuldade de contactar a clínica. Então, a jornada começa nesse primeiro contato, não apenas no contato físico, né? O contato virtual, que vai ser o primeiro, é muito importante. E, logicamente, o primeiro contato dentro do estabelecimento, a gente precisa atender com harmonia, com cuidado, entender a necessidade do paciente, entender o que ele busca, né? Porque cada paciente é único, então o mais importante é a gente entender todo esse processo para poder fazer o acolhimento. Paula, porque o que acontece é o seguinte, o próprio nome já diz, né? O paciente, a partir do momento que ele busca um recurso, né? De uma consulta, de uma orientação, de um trânsito por uma clínica, ele já está pré-deprimido, Sim. porque ele sabe que já tem um problema ou vislumbra um diagnóstico, não é verdade? É verdade. Hoje, com a tecnologia, inteligência artificial, com prontuário eletrônico, como essas ferramentas estão mudando a gestão de uma clínica? Quais são os maiores desafios dessa transformação? Porque, na verdade, é um pouco complicado. Alguém precisa de um suporte médico, ou seja lá a amplitude que for desse suporte, dessa busca, e a pessoa quer ligar e quer que alguém do outro lado atenda e ouça o seu desabafo, a angústia. E aí, às vezes, cai num sistema que diz,
Olá, digite 1 se você ainda está vivo, 2 se você está morrendo, 3 se você já é paciente, 4 que não é, pum. Se você não é paciente, mande o seu chapa. Então, quer dizer, começa um percurso impactante e negativo, Sim. não é verdade? Porém, a tecnologia tem de existir, porque tem clínicas e hospitais que têm demandas e movimentação muito grande, tem de ter um processo natural de triagem. Sim. Mas a humanização é a melhor ferramenta para essas clínicas, porque independente de ter ou não tecnologia, o paciente precisa ser acolhido. A maior dificuldade que eu percebo em relação à inteligência artificial é nós explorarmos as ferramentas. Nós temos diversas ferramentas que entregam muito conteúdo e todos os dias lançam outras, prometendo rios, mundos e fundos, e a gente nem sabe o que a primeira que nós contratamos entrega. Então, o mais importante é nós entendermos todas as ferramentas que nós conseguimos utilizar. Eu concordo que o atendimento humano ele é muito mais eficaz para nós sabermos direcionar, mas a inteligência artificial, a tecnologia, ela ajuda muito em relação a outros aspectos também. Por exemplo, hoje a telemedicina permite com que a gente atenda pacientes no mundo inteiro. A gente consegue hoje mandar uma receita digital para o paciente descer da casa dele, saiu, vai na farmácia, compra, através da modalidade de um celular. Então, graças a Deus, isso facilitou muito hoje. Antes a gente precisava que o paciente fosse até a clínica, pegasse o receituário físico, pegasse uma guia de exames físicas, com isso a gente perdia tempo. Então hoje, se o paciente estiver viajando, por algum motivo não consegue ir presencial, vai ter uma reunião, mas está em contato com o médico, a gente consegue fazer com que ele receba na mesma hora pedido de exame, a receita, isso facilita muito. E aí o que acontece? Existe uma consciência natural, realmente. Aliás, muitos médicos depoentes de que eles não são líderes de gestão. Eles são técnicos. E esse é o certo, certo? Foco na sua especialização. Então, eles precisam de gestores. Então, se a gente for conversar com os nossos amigos médicos e das diversidades das especializações, que hoje querem expandir a sua clínica ou aqueles que hoje querem iniciar uma clínica nova, qual é a melhor orientação que a gente pode dar? A orientação que eu dou é sempre buscar uma empresa de consultoria que já esteja apta a poder te orientar da melhor forma. Hoje nós temos diversas empresas excelentes. Então, a minha orientação sempre é buscar uma empresa que esteja capacitada. Sempre prevalece a questão de confiança. Com certeza. Confiança hoje é uma palavra perigosíssima, tá bom? Porque é muito comum que uma clínica implemente a sua infraestrutura, tudo muito bonito, aí ele contrata uma contabilidade para fazer isso. Põe uma pessoa amiga indicada para fazer a parte de gestão, ou até usa alguém da família. Uma outra para controlar fluxo, atendimento, agendamento e tal. Outra para comprar materiais e equipamentos. Então, há uma quebra de integração, porque há uma individualidade de módulos de gestão para cada situação. Sim. Então, isso complica a vida. Com certeza. Porque os controles não são integrados. Ah, mas hoje tem vários softwares de gestão para clínicas especificamente, né? Mas é tudo muito ainda... Os processos eles precisam funcionar tendo uma pessoa aplicando o que ela sabe junto com o auxílio do software. Isso. Não necessariamente dependência a pessoa ser o auxílio do software. O software precisa ser o auxílio da pessoa. Isso, exatamente. E a questão de confiabilidade? Como é que demonstra isso antes? Nós temos aqui os médicos e eles dizem, tá legal, eu gostaria de ter todo esse complexo de controle e entrega dos meus indicadores e de um processo de gestão integrado e confiável. Sim. Como confiar numa proposta? Eu acho que o mais importante é a empresa fazer o diagnóstico do que a clínica precisa.
Esse diagnóstico, ele leva um tempo, né? Às vezes o empresário traz um ponto específico do que precisa ser melhorado, só que no dia a dia, fazendo esse estudo, a gente consegue, olhando de fora, ver outros pontos que precisam também. Faz uma então, imersão, a gente precisa fazer um mapeamento estudo. total. Exatamente, a gente precisa fazer um estudo de caso, entender realmente. Isso leva geralmente um mês diariamente ali no local, vendo, entendendo, ouvindo, para poder apresentar realmente quais são os pontos que nós precisamos melhorar. Paula, brilhante. E as clínicas que já estão em andamento tradicionalmente, cujos seus gestores dizem, bom, eu tenho clínica, a minha clínica tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, está andando normal, mas será que eu posso melhorar em alguma coisa, em controles, em performance? Porque performance significa produtividade, melhoria de resultado, eficiência em atendimento, um monte de coisa. Existe também um recurso para se fazer um diagnóstico para o existente e implementar melhorias, eficiências no processo administrativo. Existe com certeza. Não há nada que não possa melhorar em todos os segmentos. Em todos os negócios, né? Então, as clínicas que já estão rodando, mas querem melhorar em alguns aspectos, o processo ele se torna um pouco mais leve de quem está começando, né? Claro. Porque geralmente essas clínicas já têm as equipes, o processo já está formatado, porém, a gente entra com os ajustes. Pode ter resistências, né? Pode. De todos os níveis. De todos os níveis. Porque resistência à modernidade, não necessariamente. Resistência em mudar os meus hábitos que eu pratico aqui há muitos anos é fatal. Acho que o mais importante é nós sermos humildes e entendermos que todo mundo sempre vai ter alguma coisa para melhorar e nós acompanharmos a tecnologia, acompanharmos a evolução, a própria medicina, o médico que não se atualiza, ele vai ficando para trás. Obsoleto, né? Todos os dias tem Perceptível, uma novidade, todos os dias eles precisam participar de congresso. Às vezes o que tem estudo que mostram que hoje é aquilo, amanhã já não é mais. Para tudo, né? Para tudo. Então, o mais importante é nós sermos humildes para entender. É verdade. Muito difícil hoje você ter humildade perante o ego das pessoas, né? E aí a pergunta é... Ainda mais no momento que nós estamos na fase da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas, elas nem param para ouvir, para prestar atenção, para entender. Elas já... É um atropelo, né? É um atropelo. E as pessoas não param para reanalisar os processos. Aliás, nem a própria vida, às vezes. Não. E são imediatistas. Mas aí é que tá. O que é o imediatismo? Deveria ser um processo pelo qual você parou, analisou profundamente, administrou estatísticas de probabilidades, tomou a decisão fundamentada, mesmo assim pode ter risco, e aí seja imediatista para implementar. Existem culturas, por exemplo, que faz um estudo com um tempo de 20% e levam 80% de tempo para implementar. E algumas culturas, como as orientais, por exemplo, planejam 70% do tempo, mas a implementação é segura e precisa. Exato. Né? Ao fazer um diagnóstico, implementou-se aquele diagnóstico com N objetivos de colheita de determinados resultados. A sua estatística de acompanhamento traz à tona que proporcionalidade, quer dizer, você percebe que de cada 10 clínicas, os resultados conseguem ser atingidos justamente pela análise competente, mas principalmente pela reatividade positiva do contexto da clínica de adotar e medir e dizer, estou satisfeito? Sim. Geralmente, em 3 meses, a gente já consegue notar as melhorias. E as melhorias a gente consegue perceber até em feedbacks dos próprios pacientes, em relação a atendimento que melhorou, em relação a novidades que foram implantadas, capacitações médicas com novos protocolos, porque a gente sempre precisa oferecer o melhor para o paciente, a gente não pode permitir com que o paciente fique perdido buscando o que ele quer, a gente tem que ter a solução para ele. Claro. Então, o mais importante também
é a gente apresentar diversas formas do que pode ser feito. 3 meses a gente consegue começar a ter esses resultados e o mais importante é a clínica colocar em prática o que a gente oferece, né? Porque se não colocar em prática, que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, o processo pode se tornar um pouco mais lento. Agora, se coloca em prática os diagnósticos que nós apontarmos, as soluções para melhorar, em 3 meses a gente já consegue ver. Mas sempre depende da predisposição, com certeza, né, dos seus com líderes para certeza. dizer, queremos mais do que aperfeiçoar, humanizar, aperfeiçoar e, obviamente, gerar o resultado em função de tudo isso. Ô, Paula, veja só. Olha que interessante e, ao mesmo tempo, que perigoso. Muitas das clínicas, ou melhor, muitos dos profissionais, dos médicos, se tornam mais projetados e famosos pelo trânsito, pela exposição nas suas respectivas redes sociais. Okay. Seja ele como médico individual ou seja ele como clínica, né? E o CRM, ele obviamente obstaculiza a questão do médico vender, né? De fazer propaganda. Sim. Porém, ele pode ter a sua exposição para passar conteúdos, orientações, né? Que subentende-se da mesma forma que é uma forma de captação, é um meio de captação nas redes sociais, mas ele não vai dizer, venha fazer comigo, eu tô... Não, ele vai dizer, olha, para tratar disso é isso, tem esses critérios, cuidado, pacientes com tal coisa. Como é que funciona hoje isso? Qual é essa estatística de resultados versus riscos que eles podem correr? Onde está o limite disso? A rede social é um fator muito importante, o médico ele precisa realmente aparecer, ele precisa fazer essa captação. Hoje o mundo navega na internet, né? O mais importante é saber usar a rede com sabedoria, né? Fazer essa utilização com sabedoria. Falar sobre assuntos que você tenha artigos que mostre que o que você está falando não são coisas da sua cabeça. Os artigos estão mostrando. E o mais importante é não fazer o sensacionalismo, não fazer o oba-oba. A gente sabe que existem profissionais e profissionais, mas a internet é um caos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que nós estamos consumindo, justamente por conta disso. Não cair em armadilhas, não existe milagre. Nada vai resolver 100% sem que o paciente entenda que todo é um processo, é um acompanhamento. O médico ele vai fazer a indicação de um protocolo de acordo com o que o paciente busca, mas o paciente também precisa fazer a parte dele. Milagre não existe, gente. Mas como tem muita concorrência também, em todas as especializações, existe o sensacionalismo, né? Existe. Aí ele chega e começa lá com ênfase oferecer o canto da sereia, o milagre do resultado, né? Chip da beleza. Em determinadas especializações, mais ainda, né? Em outras, mais centralizadas. Mas isso acaba comprometendo o todo, Com né? certeza. O setor, porque a maioria é muito sério, muito comprometido. Eu tenho irmãos, amigos, médicos que são grandes profissionais, eles expandem com seus conteúdos, mostram coisas, mas são por demais profissionais comprometidos com o objetivo de realmente informar. Agora, tem gente que faz show pirotécnico. Com certeza. E aí, como controlar esse circo? Eu acho que, na verdade, é o paciente ter o bom senso daquilo que ele vai estar consumindo. Olhar e falar assim, esse cara está exagerando, eu não vou ali. Até na nomeação de protocolos, né? Eu citei agora o chip da beleza, mas existe o soro do cabelo Rapunzel. Não existe soro do cabelo Rapunzel. Existe a reposição endovenosa das vitaminas e dos minerais necessários que vão fortalecer o seu cabelo. Mas é muito técnico, as pessoas querem As ver, pessoas, elas, né? porque o nome vende. Vem aparecer com a Cinderela, aí o cara, Vem, a pessoa vai, né? Não é E verdade? o chip da beleza nada mais é também de reposição hormonal via subcutânea que podem ser feitas, né? Então, o termo chip da beleza é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. E uma coisa importante. Hoje se fala muito
em efeitos psicossomáticos, em projetos sociais e uma exposição um pouco mais voltada para o universo das pessoas. Né? A medicina, ela está diretamente envolvida com o bem-estar, com a saúde, não só física, mas emocional. Né? A questão é, uma clínica que também tem bom posicionamento para projetos sociais, que faz o bem para o próximo, para comunidades carentes, que se preocupa com esse entorno que precisa de auxílio, Sim. E não auxílio superficial, atendimento mesmo, isso gera uma exposição muito legal. Ah, mas as pessoas têm o setor público, têm o SUS. É relativo, né? Tudo é muito relativo. Então, existem clínicas que se dispõem a atender numa parte da sua fração da operação para pessoas que precisam desse respaldo. Sim. Isso dá uma projeção social de mercado, né, muito melhor. Com certeza. Tem sido comum isso? Com certeza. Em algumas clínicas, não são todas, mas alguns profissionais gostam muito de fazer a execução desse trabalho e eu percebo que eles voltam com muito mais energia. Muito mais, né? Muito mais energia, é muito gostoso de você ver eles se dedicando realmente a fazer a prestação de serviço de saúde, realmente botando a mão na massa, fazendo a diferença. E eu vou dar um exemplo aqui do meu sócio, o Dr. Marcelo Zacarquim, que ele fez um projeto que ele ficou embarcado dentro de um barco durante uma semana, atendendo toda a região ribeirinha. E lá eles fizeram cirurgia, um barco hospital do Papa. E eles deram todo o suporte. Tinham pessoas que nunca tiveram contato com o médico. Acredito, claro. Um público bem carente. Olha que então, coisa. É um projeto muito legal realmente. Os médicos, eles se inscrevem e aí passa por um processo de seleção. Mas é um projeto muito bacana. Se todos fizessem um pouco disso, nós teríamos um outro país. Com certeza, né? Ainda mais aqui no Brasil, que infelizmente a desigualdade social é enorme, né? É muito triste a gente ver que as pessoas não têm acesso ao básico. Além do que, todo esse movimento do setor de saúde que faz humanização nesse sentido, os negócios sociais, tem benefícios, principalmente na área fiscal, tributária, que às vezes nem sabem. Então, vale muito a pena, ok? Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito importante, porque a gente está falando hoje especificamente de gestão de clínicas, que é um processo muito isolado, específico, mas a amplitude disso é muito grande. Sim. É muito grande. E aí o que acontece? Os detentores dessas entidades, dessas clínicas, precisam de atualização, precisam de melhorar produtividade, controles, racionalização e melhorar cada vez mais atendimento, humanização. Porque o paciente, ele de antemão já se dirige, entre aspas, sofrendo, porque ele está acometido com alguma oscilação, algum impacto de saúde. Sim, exatamente. E o nosso dever é sempre fazer o acolhimento. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. A vocês que nos acompanham, até breve. Acompanhe o nosso canal A-Business Channel, sempre com novidades, com informações importantes para que vocês possam se atualizar. Até breve. Tchau, tchau.